Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz de número 6 do ano de 2026. Eu, Valmir Lima, Marlene Gonçalves, Márcio Lucas e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com a sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Desigualdade das Riquezas, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro 3º de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. O capítulo é o 9, Lei de Igualdade. O item é o 4, Desigualdade das Riquezas. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na lição 34, intitulada Comer e Beber. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo Mal Olhado e Feitiçaria. Item Atuação dos Espíritos Vingativos. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E agora o nosso editorial. O nosso editorial tem como tema Desigualdade das Riquezas, texto do site Momento Espírita. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que preocupa muita gente e, inutilmente, se procurará resolvê-lo levando em conta apenas a vida atual. A seguinte questão foi proposta aos espíritos superiores: por que não são igualmente ricos todos os homens? Eles responderam:
Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. Se efetuada esta partilha, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Supondo ainda que seja possível e durável essa divisão, cada um teria somente com o que viver e o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Outro inconveniente seria o fim do incentivo que impele os homens às descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus concentra a riqueza em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade divina. Dando-lhe o livre-arbítrio, quer Deus que o homem chegue, por experiência própria, a distinguir o bem do mal e opte pelo bem, de livre vontade e por seus esforços. O homem não deve ser fatalmente conduzido ao bem e nem ao mal. Se assim fosse, não seria mais que instrumento passível e irresponsável como os animais. A riqueza é o meio pelo qual Deus nos experimenta moralmente. Como a riqueza também é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não permite que ela permaneça por longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela, sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, e o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. Dessa forma, se há ricos e pobres, é porque, sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que sofrem, a prova da paciência e da resignação. E a riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Não levamos nem mesmo o corpo, que é um empréstimo de Deus para nossa evolução. Os patrimônios da alma jamais se perdem. Assim, o tesouro da inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais seguem conosco pela eternidade. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E agora, dando prosseguimento aos nossos estudos, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no programa de número 6 do ano de 2026. Estamos no livro terceiro, que trata das leis morais,
O capítulo é o 9º, Lei de Igualdade. O item é o 4º, Desigualdade das Riquezas. As questões hoje propostas serão a de número 810 até a de número 813. Iniciaremos então com a 810. Assim questiona Allan Kardec: sem fraudar a legalidade, podemos dispor dos nossos bens de maneira mais ou menos equitativa? Quem assim o faz é responsável, depois da morte, pelas disposições testamentárias? Márcio. E respondem os espíritos: toda ação traz os seus frutos. Os das boas ações são doces e os das outras são sempre amargos. Sempre entendei bem isso. Como sempre, nossos irmãos são diretos, né? Falam em poucas palavras, o suficiente para entendermos, talvez, que às vezes, dentro da nossa ignorância, queiramos colocar num livro, né? Quem sabe muito fala pouco. E analisando a pergunta e a fala, né? Nós vimos assim que dentro das leis dos homens, como disse ali, sem fraudar a legalidade, né? A legalidade humana, no caso, dentro das leis dos homens, dispor de forma equitativa é ser justo, né? É ser justo através do reconhecimento das diferenças. É dar a cada um aquilo que necessita. Então, dentro dessas leis dos homens, então nós conseguimos sim fazer dispor dos bens de forma equitativa. Agora, olhando para a humanidade e para nós mesmos, é assim que agimos? É uma coisa para nos questionarmos. É assim que agimos? Distribuímos tudo de forma equitativa? Reconheço a necessidade do outro e ajudo a supri-la, utilizando de meus recursos intelectuais, financeiros e ou virtuosos? É assim que nós, enquanto humanidade, agimos? Sendo dentro da legalidade, conseguimos dar essa equidade às necessidades alheias? Podemos, como diz ali, né? Podemos. Mas é assim que nós fazemos? E para ajudar nossa compreensão, lembremos a resposta da questão 805, já estudada aqui, quando ela nos esclarece que Deus permitiu que os espíritos, em graus diversos de desenvolvimento, estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Esse auxílio em cumprimento à lei divina pode e deve ser feito dentro da legalidade dos homens, que já prevê como direito a todo ser humano. Então nós podemos fazer, porque já é um direito do ser humano receber esse auxílio, essa equidade de acordo com as suas necessidades. E o Livro dos Espíritos já nos responde que podemos. Então, é este cumprimento ou não, como dizem os Espíritos, que dará bons ou maus frutos, que dará felicidade ou tristeza ao Espírito após o seu desencarne, segundo os depoimentos dos próprios Espíritos. Na construção desse livro, quando vemos Kardec aqui nos trazendo todo esse questionamento e a resposta, né, que veio do mundo dos Espíritos, e que eles responderam de forma tão direta como foi aqui, e de uma forma muito mais ampla ainda, através de seus depoimentos na obra O Céu e o Inferno, que nos garante as nossas escolhas para auxiliar o próximo, se elas forem equitativas dentro das leis humanas, e isso pode gerar bons frutos, e se elas não forem feitas dessa forma, de forma que auxilie o próximo, ela vai gerar maus frutos. É o que dará alegria ou tristeza após o desencarne, segundo os próprios depoimentos dos nossos irmãos, seja no Livro dos Espíritos, de forma mais ampla, no Céu e o Inferno. Obrigado pelas suas considerações. Vamos agora para a questão de número 811. Kardec questiona os espíritos da seguinte forma:
A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez, Marlene? Os espíritos então responderam: não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Questão 811A. Há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das coisas. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Pois bem, olha que interessante, nessa primeira questão, tratando da igualdade, da possibilidade da igualdade de riquezas entre todos, aparece a questão do livre-arbítrio e das características específicas, peculiares de cada um, né? Justificando, explicando a dificuldade dessa igualdade. Então, vamos imaginar, para a gente entender assim, que nós tenhamos jogado na loteria, feito um bolão, né? Então, a gente fez um bolão, ganhou na loteria, cada um ganhou exatamente a mesma quantia de dinheiro. Será que nós ia estar daqui a um ano com a mesma quantia, todos nós? O que será que ia acontecer daqui a um mês, ou menos ainda, no dia seguinte? Será que nós já vamos estar na mesma condição? Por que acontece isso? Porque cada um de nós somos diferentes, temos as nossas vontades, habilidades, as ideias, as nossas faculdades e características, como eles disseram, que são muito diferentes, e cada um guia seu próprio caminho, né? Daí essa dificuldade de estarmos aí na mesma condição financeira. E aí, claro, depende de cada um de nós a vida que a gente vai construindo, inclusive considerando os desafios, os obstáculos, os problemas que surgem. A própria situação do nascimento de cada um em cada reencarnação, muito diferenciada uma da outra, vai se tornando um desafio que pode ser um limitador, mas também um impulsionador para o nosso progresso intelectual e moral, e também para a constituição aí dessas diferenças das riquezas, né? Isso dá para explicar, dá para entender assim. Na sequência, Kardec já pergunta, então, fala sobre a busca, né, de uma solução dos problemas da desigualdade financeira, algo que possa vir de fora, possa vir de um outro para fora da pessoa, né? Ou seja, a busca dessa solução dos problemas da desigualdade por um sistema, por um regime, né, por outras pessoas. E aí isso parece até uma ingenuidade, porque parece não considerar que, como cada um é diferente, isso não duraria, isso não daria, não perpetuaria, né? Então não dá certo porque cada um segue um caminho diferente. E aí por quê? Principalmente por conta das condições que nós temos aqui no nosso planeta, todos nós, né, que estamos ainda no planeta de provas e expiações, todos ainda temos um egoísmo aí tão presente aqui na Terra, uns mais, outros menos, né, mas cada um pensando em si, na sua família em primeiro lugar, então isso vai demarcando nossa caminhada. E aí, os espíritos chamam essas pessoas que pensam, né, nessa distribuição da igualdade para todos, chama de sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Então, vamos pensar que, às vezes, esses sistemáticos, eles podem ter uma boa intenção, achar, não, vamos dividir, todo mundo vai ficar bem, todo mundo vai, né, ter o recurso. E aí, o que quer dizer sistemático, né? Sistemático é aquele que faz tudo bem planejado, passo a passo, com instruções seguras, mas o que acontece é que não se pode controlar algo de fora, porque as mudanças dependem essencialmente de cada um. A gente pode mostrar, pode dizer, pode falar, oh, faça isso, pode apontar, explicar, mas cada um vai compreender isso ou aceitar isso no seu próprio tempo, né? E, por outro lado, conforme a gente vai sendo menos egoísta, isso também atinge aos outros que estão vivendo ao nosso lado. Então, a gente, menos egoísta, vai pensando no outro, vai sendo mais fraterno, né? E juntos a gente vai formando, então, um lugar melhor para viver. E que tem a caridade e a fraternidade, permite que aqueles que sofrem por falta de recursos possam, então, ser ajudados. E a gente vai juntos construindo um lugar melhor para se viver, diminuindo um pouco o sofrimento, as consequências da desigualdade das riquezas. Marlene, é interessante, né? É uma questão feita no século XIX. E já tínhamos algumas filosofias, algumas ideias sobre essas questões de igualdade.
Mas eu achei muito interessante como a espiritualidade não poupou uma observação assim bem grave: ambiciosos e invejosos. Pessoas que têm a ideia de que ele vai fazer com que toda a sociedade tenha os mesmos recursos. Ambiciosos e invejosos. Parece algo muito forte, mas exatamente tocou no calcanhar de Aquiles de muita gente, né? Ao invés de fazerem os devidos esforços e respeitarem as diferenças daqueles, né, que pela sua inteligência, pelo seu talento, pela sua vontade adquiriram, não, eles querem colocarem todos numa condição rasa e, obviamente, desestimulando todos os valores, né, individuais que cada um tem pelos seus esforços, pela sua dedicação, muitas vezes até por privações. Tem pessoas que, para alcançar um determinado objetivo, se privam, coisas que às vezes outros não se privam e querem ter os mesmos benefícios que o outro tem, não é mesmo? Tem pessoas que dedicam toda a sua vida, por exemplo, a um estudo, a um trabalho e etc., se privam de passeios, se privam de roupas luxuosas e etc. Outros ficam nas benesses de aproveitar e etc., e depois inveja quando o outro alcançou certos benefícios, fruto do trabalho, da seriedade, da dedicação. Não, ele vai invejar, ele vai ambicionar aquilo que o outro não possui. Principalmente aqueles que têm, por exemplo, o vício de se locupletarem ou de, vou falar, furtarem aquilo que não lhe pertence, né? Por inveja. Essa é a dificuldade, é a particularidade de cada um, né? Que vai se manifestando mesmo e refletindo e trazendo consequências para a vida em comum, é verdade. Chegam até cometerem crimes graves contra alguém para se beneficiarem daquilo, daqueles recursos, daquelas condições que o outro adquiriu, às vezes, com muito sacrifício. Problema da ambição, né? Agora vamos para uma breve pausa e já já retornaremos para dar prosseguimento aos nossos estudos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Retornando então agora para darmos continuidade ao estudo do nosso Livro dos Espíritos, que está tratando da lei de igualdade e também da desigualdade das riquezas. A questão 812, Allan Kardec questiona os espíritos da seguinte forma: se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar? Márcio. Respondem os espíritos: não, mas o bem-estar é relativo e cada um poderia gozá-lo se todos se entendessem bem. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo
e é o homem quem o perturba. Agora faremos a questão 812A. Kardec questiona: é possível que todos se entendam? E eles respondem: os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Bem direto novamente, né? Então, sobre a resposta dos espíritos, né? Sobre o bem-estar, né? Que eles respondem também que não teria como ser igual para todo mundo, né? É relativo a cada um. Nós podemos pensar assim, que a resposta segue na mesma linha de raciocínio até agora, né? O homem é quem perturba através do seu egoísmo. Ele é quem perturba o seu próprio bem-estar, esse equilíbrio que poderia lhe dar o bem-estar. O egoísmo leva o ser humano a fixar-se em si mesmo e a querer todas as vantagens e benefícios para si ou primeiramente para si, sem qualquer cogitação para com as necessidades dos outros. O egoísmo produz no ser humano a frieza emocional, o distanciamento das privações dos outros, a total indiferença. Enfim, o egoísmo leva a acreditar que os outros quem têm utilidade em servir aos nossos propósitos e nunca a pensarmos em sermos úteis a ninguém. O egoísmo nos traz esse raciocínio, mas a doutrina espírita nos diz que trabalhar é ser útil. E ser útil é o que traz o bem-estar. E o bem-estar é algo íntimo. Falando em trabalho, que a doutrina nos diz que é ser útil, que traz o bem-estar, traz esse equilíbrio ao homem, onde ele gasta a sua vontade dentro do seu tempo para algo útil, para fazer o bem, trabalhar, evoluir. Para o homem, exatamente o contrário. Trabalhar sempre foi necessidade para os fracos e os desvalidos, visto que os eleitos e mais fortes, segundo a cultura humana, devem gozar da ociosidade e serem servidos, simbolizando assim, na figura da ociosidade, o bem-estar e a felicidade. Mesmo o bem-estar e felicidade em uma ociosidade que o homem colocou a sua felicidade máxima, que seria o tal céu, né? Sempre uma ociosidade. Devido a essa perturbação egoística, é que a humanidade não consegue entender o bem-estar e a felicidade vivida por pessoas que marcaram a nossa história, como Madre Teresa, Francisco Cândido Xavier, Gandhi, Irmã Dulce, etc., entre outros, vamos buscar que existem. E olhando dentro da materialidade que vivemos, também, devido ao egoísmo, não conseguimos entender e seguir os exemplos de pessoas bem-sucedidas, se assim podemos dizer, na vida material, grandes empresários, que se sentem bem e realizados por terem dado a seus funcionários excelentes estruturas de trabalho e oportunidades a estes para expandirem seus conhecimentos e habilidades para que eles possam trabalhar de forma mais feliz, contente, ou seja, como diz a doutrina, disse ali o Livro dos Espíritos, usando da vontade dentro do seu tempo e trabalhando bem, tendo esse bem-estar em seu ambiente de trabalho. Devido ao nosso egoísmo, não conseguimos entender como esses empresários, pessoas bem-sucedidas, também são felizes dando essas condições. Mesmo porque estes que são, assim, têm esse bem-estar em seu trabalho devido aos bons empresários ou pessoas que têm dinheiro, que têm a fortuna, que fazem isso, né? Que dão essas condições a eles, esses mesmos se dizem, e os outros também não acreditam porque são egoístas, que são felizes trabalhando com vontade em suas empresas, produzindo cada vez mais, pois dizem fazer o que gostam. Portanto, o trabalho não é uma coisa dura. O trabalho, desde que seja, como diz o Livro dos Espíritos, usando a sua vontade no seu tempo, ele se torna uma coisa prazerosa. Ele vai te trazer esse bem-estar, porque você vai fazer algo de útil. Somente o combate ao egoísmo é que nos fará compreender que o bem-estar é um estado íntimo, consequente do trabalho, ou seja, ser útil, ocupando o tempo com toda a vontade
no que faz, e não da ociosidade que os homens simbolizam como estar bem. Portanto, só nos entenderemos quando formos adultos, espíritos evoluídos, vivendo o tempo todo com a vontade em utilizar de suas qualidades para sermos úteis e agirmos com equidade para com nossos semelhantes, como nos lembrou os Espíritos, nos levando então ao bem-estar, à felicidade, já que agir com justiça será ato normal em nossas condutas quando assim atingirmos essa idade adulta espiritual. Fomos espíritos mais evoluídos e o bem-estar será constante, a felicidade será constante. Obrigado, Márcio, pelas suas considerações. Vamos agora para a questão de número 813, onde Kardec questiona da seguinte forma: há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Os espíritos então responderam: sim, já o dissemos, ela é sempre a causa primeira dessas faltas, pois não lhe cabe velar pela educação moral de seus membros? É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas, em lugar de asfixiar-lhes as tendências perniciosas. Então vejam que aqui se fecha esse item de forma contundente. Os espíritos reforçam o papel da sociedade na educação de seus membros, principalmente educação moral, né? Para que as pessoas tenham condições aí de escolher melhor, de trilhar caminhos nos quais predomina aí a fraternidade, um ajudando o outro, todos vivendo felizes aí, mesmo que com algumas dificuldades. Nas questões anteriores aí sobre a desigualdade, nós trouxemos aí que cada um caminha segundo o seu livre-arbítrio, segundo as suas peculiaridades, as caridades. Como isso se constitui ao longo da vida? É a partir das relações sociais que se tem, daquelas pessoas que o educaram desde o nascimento, né? As pessoas que o acompanharam, depois vai crescendo, vai convivendo na comunidade, na igreja, no centro, em outros lugares, a pessoa vai se formando, vai se constituindo. E a sociedade tem ainda instituições que são justamente voltadas e têm como objetivo a educação desses membros da sociedade. Então, se existe isso, essa sociedade se vê e entende que é uma responsabilidade dela a educação, né, dessa geração aí que vai chegando, dessas gerações que vão crescendo. A falta dessa educação aí, né, proporcionada aí pela sociedade, aquilo que não consegue atender, que não trabalha em relação a isso, acaba por levar aí seus membros, suas gerações, as crianças, né, e depois os adultos, a uma situação pior, a escolhas ruins que eles fazem para eles e para a sociedade, e que agrava as próprias consequências de seu membro, né? Kardec traz em vários pontos do Livro dos Espíritos, eu contei 20 questões, a importância da educação no desenvolvimento de cada um. A importância daqueles que já caminharam, que já progrediram, puxando os outros que vêm atrás, a missão dos pais na educação dos filhos, a responsabilidade da sociedade, isso em vários e vários momentos. Então, mostra que a boa educação, o que ela visa? É a formação do homem de bem, que é aquela pessoa trabalhadora, responsável, previdente, que não faz bobagem, aquela pessoa que sabe conviver em sociedade, que reconhece suas obrigações, seus deveres, seus direitos também. Então, isso é a formação aí desse homem de bem, dessa pessoa de bem, né? Então, esses aspectos são muito fortemente ligados da sociedade, responsável aí por auxiliar, por possibilitar esse crescimento, não só numa existência, mas em várias, né? Em cada existência, você nasce numa sociedade, ela tem esse papel, e um vai ajudando o outro para esse desenvolvimento, né? A sociedade ajuda no desenvolvimento de cada membro, e quanto mais a gente evolui, aprende, a gente também passa a ajudar os outros. Então, está intrinsecamente ligado aí à sociedade e o desenvolvimento de cada um. Muito bem, Marlene. Obrigado, Márcio. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar, e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico.
Agora é um novo quadro. Nosso quadro agora é o Momento Evangélico. E no nosso quadro Momento Evangélico, nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é de número 34, Comer e Beber, aonde Lucas registra a seguinte passagem, quando Jesus assim profere: então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tens ensinado nas nossas ruas. O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas falaram, em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus, no entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai junto dos homens, ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana, sem cogitar da recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Muito bem, amigos, ouvintes, telespectadores, Márcio, Marlene. Marlene, interessante, né? Quando Emmanuel espiritualiza a ideia do comer e beber, que a gente tem uma tendência para materializar as coisas, né? Até parece que Jesus estava querendo dizer algo para alimentar o corpo. Absolutamente nada disso, né? Os chamados comensais são aqueles que sentam à mesa e se refestelam, não sei se a palavra correta é essa, e ficam ali na intimidade, mas muitas vezes não são de fato pessoas íntimas, apenas estão usufruindo de uma situação que os beneficiam, ou seja, são aqueles utilitaristas de uma situação, mas que de fato não vivem moralmente para que aquilo possa ser de benefício a todos. Marlene, Emmanuel, então, chama a gente para a reflexão. Não basta dizer que come e bebe, né, nas palavras do Cristo, mas que, acima de tudo, as vivenciam em espírito e verdade, não é mesmo? Isso. É verdade. E ele começa logo no início falando da responsabilidade aí, da situação dos religiosos. Por quê? Porque normalmente quem é que fala de Jesus e quem é que ensina para os outros, que transmite, normalmente, historicamente, a gente tem aí que os religiosos têm esse papel, têm essa função aí, né? E aí ele está dizendo justamente isso. No dia, né, vamos dizer, no momento em que eles tiverem que cair em si, né, no momento do desencarne, da desencarnação de uma situação assim, eles vão perceber ali, né, vão ser cobrados. Olha, tudo bem, vocês conheceram, vocês entenderam, vocês ensinaram para todo mundo, mas faltou alguma coisa.
E olha como é que o Emmanuel vai dizer: comer e beber apenas, aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Quer dizer, tudo aquilo que Jesus ensinou, eles foram egoístas, né, com relação aos ensinamentos. Que jeito? Olha o paralelo que o Emmanuel faz. Comeram e acreditaram com a fé intelectual, né? Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outros. Então, comer é como se ele tivesse entendido aquela lição. Jesus falou isso, a gente tem que fazer tal. Ele entendeu, né? Uma fé intelectual. E beberam no sentido de dizer para os outros. Então, você tem muitas pessoas, não estou dizendo só de religiões, dentro da própria doutrina espírita, a gente vê no movimento muitas pessoas que falam, a gente mesmo muitas vezes fala, né? Ensina, e a gente mesmo tem dificuldade em muitos aspectos, a gente ainda também não vivenciou. Mas, enfim, então, o que é que precisa, então? Se não basta comer e beber, se não basta eu entender e ensinar, o que eu tenho que fazer? Aí ele vai dizer, assimilar a lição na existência própria. É mais do que entender, é mais do que ensinar o outro, é viver a partir dessa lição. Esse é o grande ensinamento aí. Por isso que lá na porta, a hora que bateram na porta, né, e a resposta do Senhor foi, não conhecemos vocês. Aí ele diz, fomos nós que comemos e bebemos na tua presença. Por que ele faz isso? Porque ele não reconhece, as pessoas não entenderam e não fizeram tudo aquilo que foi ensinado, que era esperado deles, né? Não souberam, não tiveram como fazer. E aí ele vai explicando mais ainda o que é, como seria fazer, né, o que ele está ensinando. E ele diz que Jesus é o maior exemplo que nós temos aí, é o maior exemplo de como fazer, o que fazer com essa lição, com essa lição de amor, com a lei de Deus. Jesus conhecia Deus. E não só falava sobre ele, né? Não só ensinava, mas ele vivia o amor ao Pai junto aos homens. Então, ele realmente, nas ações, na vida dele, ele vivia com tudo aquilo que ele ensinava, ele fazia, ele vivenciava. E era possível, então, enxergar, entender aquilo tudo que ele estava ensinando na prática e vendo ali. Olha como a gente está muito longe disso ainda, mas como esse é o caminho que a gente precisa percorrer para atingir. Não adianta saber de cor, né? Todas as lições, tudo que Jesus falou, não adianta eu falar para outras pessoas, para a gente ficar falando, contando aqui, se a gente não faz um exercício para poder vivenciar tudo isso. E aí ele vai dizer, ainda terminando aí a mensagem, não basta crer intelectualmente, tem que aplicar. Como eu vou fazer isso? Aí no último parágrafo, Emmanuel fala, o homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam a cada dia. Está chamando a nossa atenção. Sabe aquela história do autoconhecimento? Você acabou o dia, você pensa, puxa vida, né? Por que eu fiz aquilo? Por que eu fui tão mal educado na hora que o carro ultrapassou, né, na rua ali? A gente fazendo uma autoavaliação da gente mesmo, né? Dessa meditação, voltando para dentro da gente, de tudo que a gente viveu, é uma forma da gente detectar e perceber, olha, eu não estou agindo conforme foi ensinado, né? E esse é o caminho. A gente precisa agir, a gente precisa se transformar, a gente precisa vivenciar todos esses ensinamentos. Senão, nós vamos ficar igual aquele exemplo que ele deu lá no início, né? Só comendo e bebendo e não sabendo viver aquele ensinamento realmente, de fato. Ok, Marlene, muito obrigado pelas suas considerações. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos agora para o nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, programa de número 6 do ano de 2026. Estamos estudando o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, volume 2,
Capítulo Mal Olhado e Feitiçaria. Item: Atuação dos espíritos vingativos. Questiona, então, o autor para Divaldo: é possível a energia negativa de um espírito vingativo recair numa pessoa próxima àquela de quem ele quer se vingar? Não. Seria uma injustiça de Deus. Não pagam pais por filhos. Não pagam amigos por amigos. Se por acaso a entidade que deseja perturbar-me não logra êxito e passa a perturbar um ser a quem eu amo, é porque encontrou uma ressonância, uma afinidade, e esse ser é um devedor. Ele deve ter outro tipo de débito, porque para a consciência cósmica não importa a maneira pela qual nos reeducamos e resgatamos. Importa, sim, que regularizemos a vida, libertando-nos dos nossos débitos. Se o indivíduo está em débito perante a consciência cósmica, quer haja uma influência espiritual, quer não, o indivíduo será chamado à regularização por meio do sofrimento, das reflexões profundas, de fenômenos psicológicos, da solidão, da falta de sorte no amor ou no emprego. São fenômenos metodológicos para propiciar a reeducação do indivíduo, a sua transformação moral para melhor. Muito bem, amigo ouvinte, telespectadores, Marlene, Márcio. Márcio, interessante que a gente sempre quer transferir a outro as responsabilidades que nos cabem e as situações que nos alcançam, a gente quase sempre não quer assumir que somos os próprios responsáveis, não é mesmo? Gostaria das suas observações, Márcio. E Divaldo foi bem cirúrgico, né, na sua resposta. Porque se simples fosse assim, né, teríamos que crer que sermos todos nós simples marionetes, né? E não é bem dessa forma, né? Controla um aqui, não consegue, pega outro ali e ficaria dessa forma. Não é bem assim. É mais um pensamento orgulhoso de nossa parte do que alguma proximidade com a realidade. Pensarmos que se não me atinge, vai atingir a quem eu amo. Né? Como orgulhoso, eu sempre penso que eu sou o centro das atenções. E vejo a todos à minha volta como meus servidores, né? Meus servos. Se não me atingem, porque sou bom, os meus servos pagarão por isso. É o pensamento, né, que permeia, é sempre assim. E como já vimos em outros estudos aqui sobre essa obra, a influência se dá por afinidade. Foi isso que ele foi bem cirúrgico na sua resposta. Se eu estou em melhores momentos de sintonia com pensamentos bons, somente boas companhias encarnadas e desencarnadas eu terei, tendo a isso. E o contrário também, se eu não estiver, né, numa sintonia boa, também encarnados e desencarnados também na mesma sintonia chegarão próximos. Portanto, se ligar ao espírito endurecido é tão mérito meu quanto dele, pois estamos em mesma sintonia. O mesmo cabe a qualquer pessoa próxima a mim, ou não, né? Pois cada um tem sua própria sintonia. Ainda assim, se eu sou devedor a este espírito, cabe a mim procurar brigar contra as minhas más inclinações para que o meu débito seja pago de forma menos dolorosa. Pois quando sei que a dor existe e quero que ela passe, eu mudo de atitudes para que a sua causa possa ser curada. Se eu ou qualquer pessoa que eu ame ou não, né, continua alimentando a causa das dores, maior sintonia teremos com as influências da mesma afinidade, fazendo com que as dores perdurem por um muito maior tempo ou até o tempo em que nos conscientizemos da causa e mudemos nossas posturas morais, perdoe-me, que causaram essas dores e sofrimentos. Enfim, até que nos reeduquemos e nos libertemos de nossos débitos, palavras utilizadas por Divaldo, auxiliando com isso, através da nossa mudança de atitude, os nossos próprios credores a nos perdoarmos. A perdoar as nossas ofensas, né, seguindo um raciocínio melhor, a perdoar as nossas ofensas e partirmos para uma relação de maior proximidade, vivendo aquilo que Jesus nos orientou, amai os vossos inimigos. Obrigado, Márcio, pelas suas considerações. Vamos agora para o nosso
final de programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, nós estamos chegando então ao final do programa Verdade e Luz e vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Agora convidamos os amigos presentes para suas considerações finais. Marlene. Agradeço muito aos amigos, companheiros aqui, Valmir, Márcio e Gilberto. É sempre uma oportunidade de aprendizado, né, que a gente tem ao estudar, ao se preparar para trazer alguma coisa, a gente acaba aprendendo mais, né? Então é uma oportunidade que a gente tem de participar nesse programa. Agradeço muito a vocês, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Marlene. Márcio. Faço minhas palavras de Marlene, agradecendo a todos pela oportunidade de estudo, aprendizado, para que não saiamos daqui, né, como disse Emmanuel, somente comendo e bebendo, né? Mas quando aprendemos, estudamos, absorvemos e chocamos conosco. E trazemos um pouco do entendimento sobre o tema. Então a gente é grato por essa oportunidade de não sermos como Emmanuel disse, né, comemos e bebemos, mas sim de nos tornarmos melhores, praticarmos no nosso dia a dia aquilo que estudamos. Obrigado a todos. Muito bem, Márcio, obrigado pelas suas considerações, obrigado, Marlene. E aproveitando a oportunidade, eu convido a todos para que ouça a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.